Oi, pessoal. Boa noite. Que incrível estar aqui com vocês. Muito maravilhoso estar aqui com vocês, com mais uma live maravilhosa do projeto Portal 333 da Cura Reconectiva. Esse projeto é um projeto onde nós estamos trazendo as experiências dos profissionais que estão já trabalhando com a cura reconectiva no Brasil e prestigiando essa informação. A cura reconectiva, que é um trabalho para quem está entrando aí agora, a gente vai rapidamente falar sobre o que é o trabalho. Boa noite para todos vocês. Eu estou esperando a Luciene entrar para eu poder chamar a Luciene aqui para fazer essa live comigo. Então, estou muito, muito, muito feliz com isso, de verdade. E vamos ver se a Luciene já está por aqui. Vamos ver se a Luciene já está por aqui. A Luciene já entrou. Vamos lá, vamos chamar a Luciene aqui para o... Muito boa noite a todos, muito obrigada pela presença de todos. Aí a Luciene entrando. Oi, Lu! Boa noite a todos, boa noite, Malu. Está cortando um pouco seu áudio. Bom, vê se melhorou agora, dá para escutar? Tô te escutando bem agora. Então, eu Então estava tá bem. contando aqui um pouquinho sobre o que a gente vai falar hoje. Sim, Então, a Luciene é uma profissional de cura reconectiva e reconexão, certificada, e eu sou a Malu Nóbrega, instrutora do trabalho no Brasil. Esse trabalho da cura reconectiva é um trabalho feito com uma frequência que é composta de várias energias, e essa frequência, ao entrar em contato com o ser humano, ela promove o reequilíbrio de todos os níveis dessa pessoa, e essa pessoa entra no processo dela de autocura. E hoje a gente está aqui para falar sobre a experiência da Luciene com esse trabalho. Então, Luciene, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, como que você conheceu a cura reconectiva e o que você fazia nesse momento que você conheceu a sim. cura reconectiva. Bom, boa noite a todos, boa noite, Malu. A cura reconectiva apareceu para mim, a frequência, de uma maneira totalmente diferente. A minha primeira formação é odontologia, eu havia acabado de me aposentar como dentista e exercia a profissão de psicoterapeuta reencarnacionista já há uns 8 anos, paralelo com a odontologia. E eu não conhecia o Dr. Eric. Naquele momento que ela chegou em mim, chegou de uma maneira diferente. Eu fui a uma livraria, eu fui comprar um livro nessa livraria. E a livraria era toda tecnológica. Eu entrei no site, eu sabia a estante que estava o livro e a prateleira que estava o livro. Eu tinha pressa, eu tinha que ir rapidamente voltar. Eu cheguei à livraria e não estava lá naquela estante. Chamei a atendente, ela falou assim para mim, olha, o site não funciona muito não, a gente não atualiza, nós mudamos de local o livro que você quer, eu vou buscar. Fica aqui aguardando. E aí tinha uma pilha, como toda livraria, tinha uma pilha imensa do meu lado. E aí um monte de livro, e não era de um autor só, eram de vários. E eu, meio desastrada, bati minha mão ali na pilha. A pilha começou a pender. Eu não sabia se eu segurava, o que eu fazia. Nisso eu tirei um livro da pilha. Quando eu tirei esse livro, a pilha ficou intacta. Quando eu tentava pôr o livro de novo, a pilha pendia. Aí eu falei, bom, antes que eu faça um estrago na livraria, eu vou ficar segurando o livro. Quando a atendente chegar, eu entrego para ela. Aí ela veio com aquele livro que eu tinha pedido. Ela falou para mim, olha, hoje a gente está aniversariando a livraria.
Se você levar um outro livro, você vai ter um desconto imenso. Aí eu falei para ela, ela falou, você quer levar algum outro? Tava na minha mão, né? Eu falei, levo esse. Eu tava com uma pressa, levei os 2 livros, coloquei o livro dentro da minha bolsa. Aí quando eu chego no metrô, eu não tinha nem olhado a capa do livro, eu nem sabia do que se tratava. Eu olho e eu começo a folhear o livro. E a minha surpresa veio que o autor daquele primeiro livro que eu tinha pedido, que estava num outro lugar da livraria, fazia o prefácio daquele livro. Eu falei, nossa, na época eu não achava que era sincronicidade, eu achava apenas uma coincidência. Eu falei, nossa, que coincidência, eu vou ler esse livro. E aquele que eu tinha comprado eu guardei, nem dei muita importância e já fui folhando o livro do Eric. No comecinho do livro, eu já comecei a sentir alguma coisa diferente. Eu senti em mim a frequência. Mas a minha profissão é da área da saúde, né? Então eu fui treinada para ter diagnóstico e prognóstico, então eu achava que aquilo era impossível, mas eu sentia a frequência. Lá no finalzinho do livro, o Eric comenta, lá no final do livro, ele comenta que quem interage muito com aquela frequência, quem sente bastante, quem se interage com a frequência, passa a sentir apenas lendo o livro. E foi isso que aconteceu comigo. Então, meu primeiro contato com o Eric, com a frequência, foi através do livro. Um livro que eu nunca tinha escutado, uma frequência que eu nunca tinha escutado falar. Ela veio até mim, não fui eu que fui até ela. Isso é muito E foi assim. lindo, né? É muito lindo te ouvir, porque é exatamente assim que acontece. A gente fala muito, né, que a frequência, o Eric também diz isso, que a frequência, ela acha você, não é você que acha a frequência, né? Ela te encontra, né? E foi assim com você e com muitas pessoas, né? Mas eu sei que depois disso, né, Luciene, você foi fazer uma sessão de cura reconectiva com um profissional. E eu queria também que você falasse um pouquinho sobre essa sua experiência, essa primeira experiência com um profissional de cura reconectiva, como é que foi? Então, a partir do momento que eu senti a frequência, eu fui procurar tudo sobre o Eric. Assisti vídeos, eu entrei no site, procurei um praticante fundacional e fui fazer minha sessão. A minha sessão foi muito gostosa, eu senti alguns movimentos, mas eu me senti plena, como se aquilo tivesse me preenchido totalmente. Eu não tinha uma explicação para aquilo, mas eu estava muito plena. Quando findou a sessão, a praticante virou para mim e falou assim, você vai fazer o seminário? E era o mês de dezembro, início de dezembro. E eu, sabe, dezembro é um mês que a gente gasta muito. Aí eu falei isso para ela, porque ela falou para mim, em dezembro está tendo um desconto, ele vem só em março, mas por que você já não faz a sua inscrição? Eu falei, vou pensar. Ela virou para mim e falou, olha, como a frequência te encontrou, esse dinheiro para você fazer o seminário pode vir até você. E eu, cética como era, né? Saí de lá e pensei assim, imagina, de onde vai vir esse dinheiro? Pois é. Como eu disse para vocês, eu havia me aposentado, eu era funcionária pública na época. E eu tinha direito a uma quantia, mas eles nunca pagam, a gente tem que entrar com um processo que dura anos. Eu havia feito só um pedido de próprio punho. E um pouco antes de eu ir às minhas sessões de cura, eu cheguei aí ao RH do serviço que eu trabalhava perguntando. Eles me falaram assim, olha, chance nenhuma de receber agora, porque mês que vem é dezembro não tem como pagar, a folha de pagamento sobe. Pois é, eu fui no dia 4 de dezembro fazer a minha sessão. Uma semana depois, o dinheiro estava na minha conta. Me ligaram do RH falando assim, olha, não sei o que aconteceu, você deve ter um padrinho muito forte. Deve ser muito forte seu padrinho, porque o dinheiro está na sua conta, é só usufruir dele. E foi assim
que eu fiz a minha inscrição para o seminário. Dessa maneira. Eu costumo dizer isso porque às vezes as pessoas vêm, né, no meu privado e vêm falar sobre a questão monetária, né, da falta, do não sei o quê, e por que eu não vou conseguir. E eu costumo dizer o seguinte: se alinha, porque o universo vai abrir essa porta para você, né? Porque eu acredito muito nessa conexão, né? Quando a coisa tem que ser, quando algo é realmente da sua alma, as portas se abrem e você recebe esse presente, né? Nada mais é do que isso, essa questão do dinheiro na nossa vida, né? Isso é muito lindo. Exatamente. E quando você foi para esse evento, como é que foi a tua experiência lá? Você ficou mais surpreendida? Como é que você sentiu estar lá com a gente, né? Porque eu sei que eu estava lá também. Sim, Como estava é lá. que foi? Como é que foi isso para você? Eu me senti imersa no mar da frequência. Eu era aquela frequência, né? E assim, era uma, não precisava de mais nada. Foi, foi uma imersão total. Eu me senti diferente de tudo que eu já tinha experimentado anteriormente. Eu era aquela frequência. Eu saía de lá, eu dirigia para minha casa no retorno e eu era a frequência. A partir daí foi uma imersão total, foi mergulhar no mar da frequência. Foi maravilhoso. E foi, Nunca tinha então, passado. um diferencial para você, né? Mesmo você já tendo sentido a frequência ao ler o livro, mesmo você já tendo sentido a frequência quando você fez a sessão, foi importante para o teu caminho profissional, não foi? Totalmente importante. Na época eu nem sabia que ia ser tão importante, porque quebrou um paradigma. Eu deixei de ter diagnóstico e prognóstico e aprendi a receber. Então, aquele momento foi que quebrou um paradigma da minha vida inteira. E 30 anos como profissional da área da saúde, tendo diagnóstico e prognóstico, eu percebi o quanto isso não era mais necessário. Quebrou um paradigma. E as pessoas que me conhecem até falaram: nossa, o que aconteceu com você? Porque realmente foi uma quebra de paradigmas para mim. Essa imersão foi. Eu aconselho todos que puderem, porque é mergulhar no mar da frequência. Eu fico muito feliz, assim, de sentir você, né? E ouvir isso de novo, porque eu já conhecia essa história, mas eu fico super feliz da gente estar podendo, né, compartilhar isso com o maior número de pessoas possíveis. E isso, para mim, é impagável, é algo assim que eu fico até emocionada de estar aqui contigo, sabe, Luciene? Sabendo de tudo, né, que a frequência representa para você e para esses praticantes também que estão aí te escutando e para todas as pessoas que passarem pelo seu caminho, né? Isso é muito lindo. E indo nesse ponto, eu queria perguntar para você assim, quais foram os clientes ou o cliente, né, que mais te inspirou, mais te trouxe a certeza de que você estava fazendo aquele trabalho com a mesma eficiência, da mesma forma que qualquer pessoa que pratica o trabalho faz, inclusive com a mesma eficiência que o Dr. Eric ou qualquer outro praticante que você admire muito. Qual foi esse cliente? Qual foi essa experiência? Conta pra gente um pouco sobre isso. Na verdade, foram várias. A primeira experiência, quando eu terminei o seminário, naquele período de treinamento, uma cliente que me procurou, eu ofereci, expliquei para ela sobre a cura, disse que tinha participado do seminário,
ela já me conhecia, eu quero isso para mim. E aí, quando terminou a sessão, ela falou assim para mim, eu não preciso que você me explique nada, porque hoje foi o melhor dia de todos os dias da minha vida. Eu já fiz um monte de coisas e hoje foi muito bom. Então, ali eu tive a certeza que eu queria realmente me tornar um profissional, uma praticante fundacional. E quando eu me tornei essa praticante fundacional, que eu me certifiquei, a primeira mesmo cliente, ela chegou, ela tinha sido indicada por uma irmã dela, e ela falou assim para mim, olha, eu sou muito ansiosa, e é por isso, minha irmã, minha família, achou que seria bom para mim. E eu vim fazer, mas eu tenho hora, porque saindo da sua sessão, eu vou pegar a estrada e vou viajar, porque eu cuido do meu pai, que está doente, ele tem idade, em uma outra cidade. E eu viajo. E essa minha irmã vem aqui, vai me buscar e nós vamos viajar. Mas quem vai dirigindo sou eu. Tá bom. Ela passou pela sessão, eu percebi os registros. Quando terminou a sessão, ela falou assim para mim, nossa, eu não sei como é que eu consegui ficar esse tempo sem ficar agitada, porque eu nunca fiz nada disso, porque eu não consigo parar. Eu levanto, eu falo para a pessoa que eu tenho pressa. E com você eu consegui. Foi embora, dirigindo. Agradeceu, foi embora. Uns dias depois, ela me ligou e ela falou assim para mim, olha, eu tenho uma coisa para te falar. Você mudou meu gosto musical. Eu disse a ela, eu não, a frequência. Aí ela falou assim para mim, olha, eu dirigia muito nervosa e muito ansiosa, e eu não percebia isso, eu não tinha essa clareza. Eu gostava de rock metálico, eu colocava o rock, ia dirigindo, porque isso me dava um poder, e eu ia cortando os carros. E quando eu chegava lá no meu destino, que eu tinha que cuidar do meu pai, nossa, eu fazia um auê. Eu chegava com a pilha toda. E esse dia, depois da sessão, eu coloquei meu pendrive, e o meu pendrive, para mim, estava chiando. Reclamei com a minha irmã, falei para ela, tá vendo? Meu pendrive não funciona, eu não vou conseguir dirigir, vai me dar sono. Minha irmã tinha um pendrive dela com música de passarinho. E ela me deu o pendrive com aquelas músicas calmas de passarinho que ela gostava. E nós fomos muito calmas na viagem. A irmã dela disse que tinha percebido que deveria ser alguma coisa da frequência, mas não falou nada, porque vai que ela encasquetava e botava o rock pauleira de novo. Ela não queria, então vai assim, diz que está chiando. Chegando nessa cidade do interior, ela comprou outro pendrive e gravou, porque ela disse para a irmã, quando nós voltarmos, eu quero o meu rock, porque eu sempre escuto isso para dirigir. Ela gravou tudo de novo. E na volta ocorreu a mesma coisa. Quando ela colocou, chiou. E a irmã dela disse que para ela chiava de qualquer jeito, porque não era o estilo musical que ela gostava. E aí, depois, na volta que ela percebeu que não poderia ser isso, quando ela chegou em São Paulo, ela me liga e fala, olha, Luciene, eu estou calma, eu tenho clareza que o que me deixava muito ansiosa e muito nervosa era a direção, que eu praticamente usava o carro como uma arma. E aquela música me deixava mais agitada. Eu estou calma, eu não sei como que aconteceu isso, porque depois de 45 anos, eu mudei meu gosto musical. Então, para mim, isso foi uma clareza, né? A mesma clareza que melhorou, despertou o gene curador dela dessa ansiedade, desse nervosismo. Então, foi a clareza que eu também tenho, porque eu costumo dizer para as pessoas que eu fiquei mais inteligente com a cura, e não é isso. Eu tenho mais clareza, as situações continuam ocorrendo, mas eu tenho mais equilíbrio para lidar com as situações, né? Então, eu expliquei isso a ela e ela ficou muito feliz. E para mim isso foi um diferencial, foi muito diferente. É assim, o recurso, né, da cura reconectiva, essa frequência, tanto na cura quanto na reconexão,
Eu acho que eles entregam pra gente, tá todo mundo aqui te elogiando, botando coração, dizendo que tá adorando, que tá tudo lindo, que você é o máximo. Seus clientes aqui curtindo. Mas Gratidão. voltando aqui, é muito lindo perceber, porque assim, a cura reconectiva, as frequências, né, da cura, que são as mesmas frequências que atuam na reconexão, né, elas trazem assim um resultado para uma das coisas que eu costumo dizer que é a coisa mais valiosa que um ser humano pode ter. Eu, quando estava num seminário com o Eric, ele abria os papéis dos escritos do Palavras de Salomão, e ele leu uma vez uma coisa, eu anotava, né? Ele leu uma vez uma coisa desse papel, antes de ter o livro, que ele dizia assim: a sabedoria está em ver. E aí eu escrevi embaixo: a sabedoria está em perceber. E eu levei isso para a reunião, porque a gente tinha uma reunião depois com ele e com todos os assistentes, né, os professores assistentes, e a gente dava um feedback do que a gente tinha aprendido naquele evento. E eu falei para ele que eu tinha aprendido que a sabedoria está em perceber, e que a coisa mais valiosa que um ser humano pode ter na vida é a percepção do que realmente está no campo vibracional dele, do que ele realmente é e do que realmente acontece, né? Porque muitas vezes a gente olha para as situações e acha que elas estão todas fora de nós, e elas estão todas Exato. dentro. Então, essa tua Exato. experiência, ela traz exatamente isso, né? E essa pessoa soube como utilizar isso, porque às vezes a pessoa pode não saber, né? Pode não perceber, né? É, E foi muito, para mim, eu comecei a perceber. Eu acho que é até mais certo você dizer isso, perceber. E uma percepção maravilhosa que eu tive também foi que a minha primeira sessão de cura reconectiva foi no dia 4 de dezembro. Aí eu fiz o seminário, pratiquei durante aquele ano todo, e no dia 4 de dezembro, sincronicidades acontecem, e então houve essa sincronicidade, eu faço a minha sessão de reconexão, porque até então eu não tinha feito. Então, um ano depois, eu faço essa sessão de reconexão. E surgiu essa percepção quando eu estava facilitando para um outro cliente. Me veio, é a hora de você fazer a sua reconexão. E, coincidentemente, não tem coincidências, eu percebi essa sincronicidade. Eu agendei a minha sessão de reconexão e eu não tinha atentado para a data. Quando eu saio da sessão, cai uma ficha enorme em mim. Nossa, hoje é 4 de dezembro, faz exatamente um ano que eu fiz a minha primeira sessão de cura reconectiva e que isso eu é entrei incrível. nesse universo. Então, eu só tenho que agradecer. E depois, eu fui da primeira turma sua da reconexão, como praticante, né, como profissional da reconexão. Então, foram sincronicidades que o universo me trouxe, mas que eu tive que perceber. E a partir desse momento, eu percebo, né? Eu estou na frequência. Isso é muito lindo, né? E eu, assim, Luciene, eu acho a sua experiência, assim, já achava, né? Agora mais ainda, porque essa experiência está trazendo a frequência aqui de uma maneira incrível, acho que para mim, para todo mundo que está assistindo a gente. E eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que possam estar, assim, interessadas em saber mais sobre essa frequência, em ir para esses eventos, em aprender como ser um praticante. O que você falaria para uma pessoa que está ainda assim em cima do muro? Para ela não perder tempo,
para ela se abrir, para ela só receber, porque receber e sentir essa frequência vai fazer toda a diferença na vida dela. E não só na vida dela, mas na vida, nos relacionamentos dela. Porque ela vai se modificar. E ela se modificando, se equilibrando, ela vai gerar esse equilíbrio nas relações dela. E que ela não perca tempo, que ela seja uma praticante, que ela vá ao seminário, que ela passe pelas sessões de cura reconectiva, de reconexão, e que ela tenha certeza que isso vai modificar a vida dela. Vai trazer para ela o próprio gene curador. Vai trazer mais do que uma autocura, o gene da cura. Isso é maravilhoso. Então, todos que tiverem essa oportunidade, que eles venham fazer, porque eles vão sentir o que eu estou sentindo agora, o que você está sentindo agora. Como se a gente estivesse mergulhada no mar da frequência, porque nós somos a frequência. Exatamente, é exatamente isso. E é por isso que eu vibro. E muitas vezes a gente não precisa nem dizer nada, é só o brilho no olho, né? E o sorriso e a vontade de a gente vibrar a partir dessa frequência. Então, eu sou muito grata a estar aqui hoje com você. Pessoas, Luciene é uma praticante certificada, tanto da cura reconectiva quanto da reconexão. Então, ela está disponível aí no Instagram dela, os contatos dela estão lá no Instagram dela. Então, querendo contatar a Luciene, fiquem à vontade, tá? Essa live vai para o IGTV aqui do canal, então depois é só vocês irem lá, curtirem, comentarem, porque foi muito incrível essa experiência aqui com você. Eu sou muito grata a você por você estar aqui comigo, tá? Porque realmente não tem palavras para você descrever a experiência com a cura reconectiva, é só experimentando, e foi isso que você trouxe, né? Essa riqueza do experimentar a frequência. E para terminar a nossa live, Luciene, eu queria sustentar, catalisar com você essas frequências durante algum tempo. Vamos? Para quem está aí nos assistindo? Então, vamos lá. Então, quem está aí assistindo, se coloque numa percepção, no lugar do receber a frequência. Só isso, sem intenção, sem julgamento, sem esperar alguma coisa disso. Só se coloque aberto a receber. Só alguns segundos. Entre nesse campo do receber e compreenda isso. Nós somos seres recebedores de tudo. De tudo que o universo tem e que está conectado à alma de cada um de vocês. Então, gente, eu vou terminar aqui. Quem tiver interesse em saber mais sobre as frequências, vai na bio do Instagram do Dr. Eric, desse Instagram aqui, entre no link. Lá tem toda a informação que vocês precisam saber sobre os eventos, sobre tudo mais. Tem o contato para vocês entrarem em contato para saber mais sobre o trabalho, tem o telefone. Então, é só entrar em contato de verdade, tá? Assim que a gente consegue, a gente responde, né? E vamos em frente. Muito obrigada, Luciene, pela tua presença. Eu sou só gratidão. E quem está aí online, quem está aí online,
Espera, porque eu vou encerrar essa live, vai começar agora a live da Elis, que também tem uma outra história linda para gente, mas eu vou terminar esse vídeo e vou iniciar o próximo. Luciene, gratidão a você, gratidão a todos os seus antepassados, gratidão a tudo que você representa. Tá? Foi Gratidão, uma honra para mim. A honra é toda minha e gratidão. Gratidão a todas as pessoas que estão aí nos escutando, a todos os praticantes, a todas as pessoas que vieram prestigiar a gente. Então, vamos para a próxima, dose dupla hoje.